Atenção São Paulo, atenção Brasil, imagens ao vivo do helicóptero do SBT se direcionando à região de Paraibuna. A Polícia Militar do Estado confirmou que encontrou o helicóptero que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, ali na região de Paraibuna, interior do estado de São Paulo. Essa foto divulgada pela Polícia Militar, que a gente vai ver em tela dividida, mostra exatamente onde estão os destroços do helicóptero que foi localizado pelo Águia, que é o helicóptero da Polícia Militar. As nossas equipes estão a caminho e a qualquer momento nós voltamos com outras informações, mas já temos o comandante Hamilton conectado com a gente. Comandante Hamilton, bom dia. Eu mencionava o senhor agora há pouco, dizendo que quando você esteve aqui no estúdio com o Marcão do Povo, você comentou, levantou a possibilidade de que o piloto pudesse ter precisado abastecer a aeronave, se não me falha a memória, em Ubatuba. Agora, com a confirmação de que os destroços foram encontrados ali na região de Paraibuna, o que você pode trazer para a gente? Será que ele realmente chegou até lá para reabastecer ou a aeronave acabou perdendo altitude antes disso? Pois é, olha, um detalhe, analisando, avaliando todas as imagens, o que a gente percebeu, Felipe? Nós percebemos o seguinte: a última gravação dele, ele estava a 4.100 pés, aí ele já estava em descida, o piloto estava olhando para frente, não estava olhando o painel, tudo indicava o quê? De óculos escuro também. Então ele estava olhando, preocupado em tentar achar alguma imagem para poder ter referência e não estava seguindo nem um pouquinho o painel. Ele estava em descida, estava descendo ali na faixa de 600 pés por minuto. É uma imagem meio borrada, mas a gente conseguiu ver isso. Nós não, na verdade foi o delegado, o Dr. Paulo do SAT, que fez esse levantamento. Aliás, o helicóptero foi encontrado, Felipe, graças à união das três forças. A Polícia Civil, que fez um cone, ele fez um estudo baseado nas antenas e criou, ontem inclusive ele teve uma reunião com o pessoal do grupamento aéreo da Polícia Militar, dando essa localização como possível local, baseado em dados técnicos, em investigação. Usou o mesmo critério que é usado nas investigações policiais de sequestro para achar vítima no cativeiro, por exemplo. Então eles conseguiram chegar num ponto próximo. O Águia, que trabalha muito bem, o pessoal do grupamento aéreo da Polícia Militar, foi nessa região e aí conseguiu entrar. E também teve a ajuda do pessoal da Aeronáutica, informações do radar. Ou seja, a união das três forças é que tornou possível o que eu, na minha opinião, com uma experiência de aviador e conhecendo aquela região, sobrevoei lá ontem também, parecia impossível. Então eles estão de parabéns, é um alívio para nós. Agora você imagina para a família esse encontro, né? Então realmente foi um ato muito importante que tem que ser realçado. É triste, mas eu fico aliviado porque eu realmente estava amargurado. Aí você imagina, nós que não o conhecíamos, a família, né? Não tínhamos essa intimidade com a família, estávamos tristes, você imagina a família. Então realmente mostra eficiência do grupamento aéreo da Polícia Militar e também do SAT e da Polícia e da Força Aérea. E para o comandante Hamilton é um colega de profissão, né? É alguém que vive da mesma atividade que ele, imagino, né? A angústia de ver dia após dia sem qualquer tipo de informação. E o que o comandante Hamilton destacou, gente, realmente, no primeiro momento a gente apenas olha para a foto, tenta analisar o que a gente consegue enxergar, mas se a gente for parar para pensar, como que o helicóptero Águia da Polícia Militar conseguiu visualizar isso? Nós estamos vendo uma imagem fechada, né? Vamos pensar que o helicóptero estava sobrevoando ali e tudo isso estava fechado, né? Numa área gigantesca de cobertura. Realmente foi o olhar atento desses policiais incansáveis, dia após dia, muito competentes também, que conseguiram perceber uma pequena clareira no meio dessa mata fechada, se aproximaram e constataram que, de fato, agora está confirmado se tratar desse helicóptero. O comandante Hamilton, acredito que você tenha tido a oportunidade de ver essa foto, né? O que você destaca, que tipo de informação você pode trazer na sua leitura a partir dessa foto publicada pela polícia? Pois é, uma leitura, né? Só olhando a foto que uma investigação vai ser feita e aí vai apurar direitinho o que aconteceu. Mas tudo indica aí, olha, eles desceram em velocidade, mergulhou, né? Tudo indica aí, pelo que eu estou vendo na primeira imagem, tem que ver depois mais detalhes, mas aí vai naquela teoria, inclusive, que o pessoal da Polícia Civil, Dr. Paulo,
tinha levantado, ele estava em descida, então provavelmente ele mergulhou aí, por isso que ficou mais difícil. E outro detalhe também que tem que ser levado em consideração, ele estava indo e voltando, ele passou várias vezes pelo mesmo ponto, significa que ele estava perdido, sem referência nenhuma. Olha, tá vendo esse ponto aqui? Ele foi para lá e nesse ponto que passou tem visibilidade? Tem, sabe por quê? Cria uma espécie de janelas, como se fossem espaços. A nuvem, quando ela vem colada, esse nevoeiro no chão, são blocos. Então esses blocos tem ponto que você tem um pouco de visibilidade, outro você não tem. Ele fica preso lá naquele bloco, inclusive, e aí ele fica tentando saídas. Eu já falo isso para você porque a gente já passou por situações semelhantes, mas porém nós estamos voando instrumentos. Você vai indo, de repente o helicóptero guarda, depois o helicóptero abre, e são pontuais. Agora, outro detalhe, nesse local de difícil acesso, provavelmente o Águia vai fazer um pairado, descer no rapel, descer numa corda até o ponto para ter acesso. Então, os destroços, o que for ser removido daí, provavelmente vai ser removido do helicóptero e levado para um outro lugar, porque a mata realmente é muito fechada. E lembrando que é importante pegar esse material por alguém que conhece, e eles conhecem. Para quê? Porque para que o CENIPA possa fazer uma avaliação, possa pegar esses fragmentos e montar o quebra-cabeça do que aconteceu para que esse helicóptero tenha caído dessa forma. Ô, comandante Hamilton, você me desculpa se a minha pergunta foi muito boba, mas assim, acho que talvez as pessoas em casa também tenham tido essa dúvida quando você mencionou que imagina que o helicóptero estava em descida. Quando o senhor fala que o helicóptero estava em descida, é descida de propósito, porque ele estava procurando um lugar para pousar emergencialmente, ou já uma descida em função de um problema mecânico, de uma perda de altitude no motor, ou mesmo de uma falha de pilotagem, mas enfim, por um acidente. Essa leitura já pode ser feita? Não, essa leitura vai ser feita pelo CENIPA, mas o que mostra ali, uma dos fatos que acontece, eu já falo porque dei uma instrução há muito tempo, o aluno se perde, ele não acredita mais nos instrumentos. Ele estava de óculos escuro nessa última gravação, né? Tudo branco, como se fosse uma cortina branca, não enxergava nada, então dava a impressão que ele botou o óculos para ver se encontrava alguma coisa ali e não percebeu que o helicóptero estava descendo. Por que a gente desce? No helicóptero, é mesmo no carro, quando você está dirigindo o carro, você vai tendo referências, você tem a guia, você tem as estradas, as casas, você tem referências. Se você for andar com um carro no deserto, você não consegue manter uma linha reta, se bobear você começa a virar, por mais que você tenta manter a direção ali, ela vai saindo aos poucos. Agora quando você está voando, que você pode ir para todos os lados, se você se distrair, você perde referência. Aí você vai descendo sem perceber. Quando a gente dá instrução, às vezes o aluno fica olhando assim, ele vai descendo. Você fala, opa, você vai bater? Aí ele sobe e começa a subir. Então isso, a gente precisa ter referências. A gente usa o painel como referências. Ele não olhou o giro horizonte, ele não olhou o climb que indica se está subindo ou descendo, então ele ficou sem referências. Olhando para um painel branco, você desce sem saber. Impressionante, eu não tinha me dado conta, quer dizer, aquela imagem, eu até peço à nossa equipe aí se em algum momento for possível, porque quem está acompanhando esse caso agora pode então ter a dimensão do que o comandante Hamilton narrou para a gente, aquela imagem que foi enviada por uma das passageiras a um familiar que não estava a bordo, ela mostrando como estava fechado o tempo e realmente, gente, não dá para ver nada, é como se tivesse pego um lençol branco e coberto todas as janelas do helicóptero. E o que o comandante Hamilton está mencionando é que sem qualquer ponto de referência, ou seja, uma estrada, uma montanha, algo visível, o piloto ali começou a não entender se estava indo, vindo, subindo ou descendo e, nesse caso, pode ter descido com a aeronave sem querer. Ô, comandante, explica pra gente a diferença, tanto é que na conversa com os controladores de voo, o Cassiano, que era o piloto dessa aeronave, dizia que o helicóptero não operava por instrumentos, era apenas no visual. Qual que é a diferença entre esses dois casos aí de uma aeronave? É questão de uma aeronave mais moderna que opera com instrumentos ou não necessariamente tem aeronaves novas também que vai apenas no visual? E qual que é a diferença para o piloto? A diferença entre um helicóptero que voa instrumento e um voo visual são equipamentos. Ele é certificado, ele é homologado pelas
pelas autoridades aeronáuticas para voar por instrumento. Ele precisa ter o quê? Ele precisa ter algumas coisas, principalmente redundância. No Brasil, 2 motores, apesar que agora o Bell 407 está saindo IFR, mas ele tem redundância, tem duplo sistema hidráulico, ele tem uma série de componentes, porque você tem que ter 2. Por exemplo, você está voando, está no mau tempo ali, está fechado, falhou um motor, você tem que ter um segundo motor. Então esse helicóptero que voa visual, tem um problema, você tem que ir para pouso. É diferente, o painel é mais simples. Então significa simplesmente isso. Ele sai de fábrica já pronto para voar instrumento ou só visual. E esse helicóptero que eles voaram, que estava lá, era um helicóptero que é igual ao nosso. Eu estou voando aqui com referências visuais. Inclusive, eu já estou chegando próximo à região. Se perdeu o sinal, peço desculpa a você, a todos, porque não sei se a gente vai conseguir manter o sinal até chegar no local. Mas, de qualquer forma, seria isso. Então, a diferença é simplesmente certificação. Ele já sai de fábrica preparado para isso. É igual um carro off-road. Ele já sai de fábrica para andar na lama. O outro sai para andar, por exemplo, nas estradas. Seria mais ou menos isso de forma mais simples. Mas aí, só para explicar então, numa condição do tempo como aquela, o comandante... Só um detalhe, o helicóptero, você vê que ele não pegou fogo ali, pode ser, tá? Vai ser levantado que o combustível realmente não tenha mais, porque às vezes quando você bate com combustível e tem algum atrito, você já tem o atrito também, aí levanta uma faísca, essa faísca geralmente pega no combustível que está derramando com o choque. Pode ser, conjectura apenas. O CENIPA é que vai definir. E naquela condição do tempo do dia 31, comandante Hamilton, num helicóptero que voa sem instrumentos, qual que é a recomendação? Só voar com o tempo completamente aberto, ou seja, com um visual garantido, ou ainda tem alguma discricionariedade? O piloto ainda pode escolher voar e, dependendo da nebulosidade, ele pode achar que dá para voar com segurança? Olha... não sei se eu vou atropelar você, porque eu perdi um pouco o seu áudio, mas o piloto, helicóptero instrumento, só pode voar instrumento. Quando o helicóptero é visual, ainda mais ele pousou lá naquele local, né, que a gente foi registrado. Então, se ele pousou e tinha condição segura ali, eu, por exemplo, não decolaria mais. Por quê? Porque o helicóptero não era preparado para isso. Eu vou um instrumento, daí eu consigo, numa emergência, usar o meu painel, porque a minha mente foi treinada para isso. Eu uso o meu painel e saio de uma situação difícil, mas eu jamais entraria. O piloto não estou, pelo amor de Deus, não estou julgando ele. Quem sou eu? Eu erro bastante. Eu só estou dando uma explicação para que as pessoas entendam. Eu, por exemplo, já aconteceu, já posei, fazendo domingo legal, mas do Rio, eu fiquei travado ali, ó, fechou o tempo, eu tive que pousar, esperei horas num sítio, fui muito bem atendido lá pelo pessoal. Também, se o pessoal viesse brigar comigo, falei, gente, faz o que você quiser que eu não tenho condição. Eu posei no sítio, fiquei 2 horas. Na época, abriu depois do tempo, nós fomos embora. A aviação veio mais rápido para quem não tem pressa. Então a gente tem que seguir as regras. Quando você não segue as regras, você acaba correndo risco. Só para você ter uma ideia, essas conjecturas que eu estou fazendo, esse levantamento que vai ser feito pelo CENIPA, tudo visa apenas a segurança e não criticar ninguém, não julgar ninguém, porque a gente não tem condição disso. Eu não tenho nenhuma condição de julgar ninguém, porque eu erro bastante. Então a gente só fala para os novos pilotos, né, mesmo os antigos, a gente aprende sempre com os erros dos outros. Quando eu erro, eu falo para um amigo, eu falo para o meu filho, que é piloto também, a gente vai trocando informação para ter mais segurança e tranquilidade para quem embarca no helicóptero. Entra uma pessoa que está junto com a gente como passageiro, o Danilo está aqui, ele está na minha mão, então a minha responsabilidade é muito grande. Eu não posso ser egoísta, deixar, vou conseguir, não. Eu tenho que pensar nele, na família dele. É isso que todo piloto tem em mente e a gente tem que ter isso, tem que divulgar isso, manter. Principalmente, às vezes acontece também, o patrão fala assim não, eu quero chegar, eu comprei helicóptero, eu não quero saber, eu quero chegar lá. O piloto tem que saber o seu ponto de volta. Se for o caso, troca de patrão, é melhor do que causar um acidente ou entrar numa situação difícil.